Tarde, criançada. Hoje, 30 de julho de 2020, teremos nossa aula de História. Então, hoje nós iremos revisar um pouco do nosso assunto da semana passada. Como nós estudamos o Brasil Colônia, entre o Brasil Colônia e a independência, houve um processo, né? Então, o governo português, ele manteve as colônias na América por cerca de 300 anos. Então, durante 300 anos, o governo manteve as colônias no continente americano e o Brasil era uma delas. Então, o que é colônia? É quando pertence a um outro país, onde o governante daquele país que determina as regras. Tudo o que acontece na colônia tem que ser determinado pelo rei ou pelo governante da metrópole, né? Agora, durante esse período, não foi só de paz para o rei, né? Na época de Portugal. Durante esse período, tiveram várias revoltas, né? Agora, essas revoltas, elas não eram revoltas de... muitas revoltas dessas não eram pensando em dividir o Brasil de Portugal, né? Por que eles não pensavam? Porque tinha alguns que usavam escravos, então não queria se livrar desses escravos, queriam manter a escravidão, não é? E o rei de Portugal, ele tratava com mão de ferro, mão dura, né? Ele era muito rígido. E isso fez com que algumas pessoas vindas do povo e pessoas também que estavam no poder, de querer um governo diferente. Então começaram a surgir as revoltas, né? Então, a primeira revolta que surgiu, né, em 1789, foi em Minas Gerais, né? E essa revolta recebeu o nome Conjuração Mineira, né? Então, a ideia essa revolta aqui, que tinha como um dos chefes, um dos cabeças, o Tiradentes, né? Que a gente tem uma data para comemorar o dia dele, que é dia 21 de abril. Então, o Tiradentes, ele era um dos que comandavam. E Tiradentes é uma pessoa que veio do povo, né? Então, em 1789, explodiu essa revolta, a Conjuração Mineira. E nessa revolta, aí já tinha a ideia de acabar com o rei, né? Assim, com o império. Não era mais para ter, era para se ter uma república e não uma monarquia. Que monarquia é um governo onde quem manda, onde quem governa é um rei, um imperador, uma rainha, uma imperatriz. Então, nessa época, quem governava era o rei de Portugal e já se pensava em ideia de não ter mais monarquia, mas sim proclamar uma república, onde o povo tivesse o poder, né? Então, todavia, essa revolta, né, em Minas Gerais, ela foi combatida fortemente pelo rei, né? E eles exilaram, mandaram para outro país, deixaram lá até morrer, mandaram para a África alguns componentes dessa revolta. E Tiradentes, ele foi um dos que foi morto, né? Ele foi enforcado e foi esquartejado e foi colocado em praça pública para que outras pessoas não tivessem a audácia de enfrentar o rei de Portugal. Mas aí as revoltas não pararam por aí, né? Em 1789 foi a revolta de Minas Gerais. Em 1798 nós tivemos um outro movimento, que é a Conjuração dos Alfaiates, que foi em Salvador, na Bahia, né? A cidade ela era importante porto de desembarque de africanos escravizados. E lá tinha uma grande quantidade de pessoas pobres, né? A maioria de origem africana. Então, muita gente passava fome naquela época. A partir daí, formou-se uma organização secreta, onde se juntavam pessoas ricas que tinham uma boa condição social, né? Mas também tinha grupos do povo, né? Como ex-escravos, sapateiros e alfaiates.
Então, o que era que eles queriam? Eles queriam a independência da região e a formação de uma república e queriam também o fim da escravidão. Então, essa também foi uma revolta que foi combatida pelo governo, ele foi implacável, né? Os rebeldes foram presos, muitos condenados, e 4 deles, todos de origem popular, pessoas que vinham do povo que não eram nobres, foram enforcados e esquartejados, assim como Tiradentes. Então, qual vai ser a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje, vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer um trabalho escrito sobre Tiradentes. Depois que vocês fizerem esse trabalho escrito sobre Tiradentes, vocês vão estudar, vão ler um pouquinho e depois vocês vão fazer um vídeo apresentando um pouco o que vocês aprenderam, o que vocês conheceram da vida de Tiradentes, certo? Então, uma ótima tarde, fiquem com Deus e se cuidem até nossa próxima aula.